Olá, pessoal. Olha nós aqui novamente para desfrutarmos de mais uma tarde juntas e podemos meditar na palavra de Deus. Então, nesses dias de carnaval aqui em São Paulo, a minha casa, o lugar que eu moro, está no alvo do barulho. Então eu pensei assim, eu não vou ficar aqui não. Mas é um barulho que estronda o peito da gente. Olha aí a minha querida Sueli Oliveira, minha querida Solange, Clarice Laurito. Boa tarde, minhas amadas preciosas. Então, o carnaval, eles descem, os trio elétrico, né? Da Paulista pela Consolação e param na direção do meu prédio. Quer dizer, não é na minha rua, mas é na Consolação. De frente ao cemitério, que vai dar o som exatamente na minha casa. Mas estronda o peito da gente o barulho, que é trio elétrico, né? E então eu falei, não, vou para casa do meu filho viajou, vou cuidar do Sully, que é o cachorro dele, e vamos ficar em paz. Eu e o Zé Luiz lemos Bíblia, conversamos, ficamos em paz. Por isso que esses dias eu não pude falar nada com vocês, porque eu estava me escondendo do barulho, né? Espero que vocês tenham tido um feriado abençoado. Olha aí, Maria Célia, Solange, Rosinha, Silvana, maravilha! Só gente boa, só gente maravilhosa, graças a Deus. Então, nós vamos orar. A última palavra que eu falei com vocês, Silvana querida, eu falei sobre o vinagre, né? Que quando Jesus estava na cruz do... Irmã de Janira, quando Jesus estava na cruz do Calvário, nos momentos mais cruciais de um ser humano vivo, nos momentos mais dolorosos, né? O vinho, ele é docinho e ele alegra, né, a pessoa. E colocaram naquela canequinha, lá naquela haste, naquele pau, para a boca do Senhor Jesus, dizendo que era vinho, mas a primeira canequinha que mandaram era fel. É insuportável a amargura do fel. E a segunda canequinha era vinagre. Quem é que vai tomar vinagre na hora da dor? Nem sem dor, né? Então, se eu fosse colocar um título, Cristiane, querida, Ivone, se eu fosse colocar um título na palavra de hoje, eu diria assim: o vinagre ofensivo e o reconhecimento abençoador. Que eu quero falar de alguém hoje que abençoou, deixou Jesus muito alegrado, muito feliz, né? Mas vamos orar primeiro. Obrigada porque todas vocês estão aí. E eu também acho que bom que vocês chegaram, né? A maioria das pessoas, ô Tacílio, meu primo, Sueli Oliveira. Então, a maioria das pessoas viajaram, né? Eu não viajei, mas eu fiquei na casa do meu filho, aproveitei para cuidar do cachorrinho dele, que por sinal ficou doente, para você levar no médico, papapá. Mas tivemos um tempo sossegado. E muita gente aproveitou o carnaval para grandes retiros espirituais. Isso é bênção, né? Aproveitar as datas, esse tipo de data, para desfrutarem da palavra de Deus. Vamos orar agora? Estou bem alegrada hoje com vocês todos aqui. Pai querido, muito obrigada por esta tarde que nós podemos parar tudo e olhar para Ti, para a Tua palavra, para o Teu povo, para o Teu reino, para o Espírito Santo de Deus e dizer a nossa gratidão. Muitas famílias hoje estão chorando as perdas, os desastres, as tragédias e nós estamos em paz, porque o Senhor é a nossa vitória. Clamamos por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão enfermos, pelos enlutados, pelas pessoas encarceradas, pelas pessoas que são, Senhor nosso Deus, sem pátria, que estão sofrendo, né? Que são esqueci o nome agora, enlutados e... esqueci. Aqueles que ficam sem pátria por causa de guerra. Que Deus tenha misericórdia de todo esse povo. Que Deus tenha misericórdia, Senhor nosso Pai, dos velhinhos, dos idosos, das crianças abandonadas. E que o Senhor nos dê a graça, Pai,
de avançarmos fazendo a tua vontade. Senhor, tem misericórdia do nosso país, da nossa nação brasileira. Senhor, guarda a vida do Bolsonaro, Senhor. Coloca os teus anjos ao redor dele. Que nenhuma seta envenenada do inferno tenha poder contra a vida dele, mas que o Senhor o guarde, Pai. E quanto àqueles que são contrários, que se convertam a Jesus de Nazaré. Desejamos o bem para todos. E que no domingo que vem, quando haverá uma passeata, uma manifestação pacífica na nossa Avenida Paulista, pertinho aqui de casa, que teu Espírito Santo esteja guardando do mal, os teus anjos estejam ao redor e que seja apenas uma manifestação pacífica, porque realmente estamos insatisfeitos com esse governo da esquerda, com as doutrinas, com o ensinamento, com tudo que vem sendo feito, especialmente na área da educação, um ensinamento doutrinário maligno. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da manifestação de domingo na Paulista, e tem misericórdia, Senhor nosso Deus, de cada um de nós, para que andemos em novidade de vida. Nós te louvamos e pedimos a tua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, o Otacílio tá ali, Sueli, que bom, quanta gente maravilhosa, Solange, Djanira, Rosinha, Cristiane, enfim, um monte de gente, que Deus abençoe cada um de vocês. A última live que eu fiz, eu até chorei, porque eu falei daquela situação tão dramática de Jesus Cristo na cruz do Calvário, os últimos momentos da vida dele, e ofereceram para ele vinho. O vinho é doce, o vinho alegra, o vinho anestesia, e ele até aceitou. E quando levaram na boca dele, não era vinho, era fel. Foi muito vergonhoso isso. E a segunda vez que lançaram de novo para os lábios dele aquela canequinha, não era fel e nem era vinho, era vinagre. Então eu apliquei que as nossas atitudes, o retiro da Igreja Batista Memorial foi uma bênção. Eu acompanhei, irmã Djanira, bênção mesmo. Os feriados são para isso, crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Então, eu apliquei que muitas vezes as nossas atitudes, as nossas reações, a nossa vida está oferecendo para Jesus vinagre, porque o vinagre não é agradável, não é saboroso, não alivia a dor, enfim, vinagre é vinagre. Mas quando nós temos uma vida de oração, uma vida que agrada ao Senhor, nós oferecemos o vinho doce, oferecemos a nossa oração que sobe diante de Deus como incenso suave, né? E hoje eu vou falar de uma senhora, um assunto interessante, que eu já falei várias vezes, esse texto que eu gosto muito, mas a aplicação dele. Então, o vinagre foi ofensivo para Jesus. E a palavra desta senhora foi abençoadora, encheu o coração de Jesus de alegria, né? Então vamos ver. Eu estou no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21. É um texto que vocês conhecem muito, a mulher cananeia. Mas vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Partindo dali, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava ao Senhor. Clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu. Jesus ficou quietinho. Não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogando-lhe, disseram: Senhor, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Essa mulher é chata. Que mulher chata. Não para de falar. E chora e tal. Senhor, despede ela, manda embora. Quer dizer, nós, os seres humanos, temos uma mentalidade muito ruim, né? Nós só queremos... O nosso grau de valorização para as pessoas é muito ruim, e para com Deus também. Eles andavam com Jesus, sabiam que Jesus era um Deus de amor, que atendia todas as pessoas, que era misericordioso,
Mas os discípulos parece que tinham cabeça fechada, como nós temos hoje, né? Cabeça fechada, que não aprende as maravilhas de Deus. Aí, mas Jesus respondeu. Olha, a resposta de Jesus é uma pancada. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou assim: será que vocês não entenderam que eu estou aqui nessa terra para socorrer as pessoas, para falar do reino, para declarar o amor de Deus o Pai por elas? Será que vocês não entendem isso? Eu não estou aqui a turismo, não estou aqui a passeio, eu não estou aqui para agradar a ninguém, estou aqui para agradar ao meu Pai, o Criador dos céus e da terra. Então eu vou atender essa mulher. Eu acho até, na igreja da Cristiana, foi com os jovens o retiro, aleluia, e onde teve 60 batismos, yes, glória a Deus, isso é bênção. Então veja bem, Jesus muitas vezes fica calado, né, fica na dele, porque ele quer ver a reação dos discípulos, ou a nossa, né, para depois ele ensinar a lição que ele pretende ensinar. Aí, essa mulher estava lá desesperada, imagina o desespero de uma mãe que tem uma filhinha endemoniada, né? Aí, versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou. Ah, isso aqui, amados, é o contrário de dar vinagre para Jesus. Ela o adorou. O Senhor foi feito para ser adorado, amado, respeitado, obedecido. E essa mulher se prostrou e o adorou. O coração dele derreteu, né? Mais do que se tivesse tomado vinho no dia lá do sofrimento dele. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, querido Senhor Jesus, eu sei que você é bom, socorre-me, né? Então ele respondendo disse: não é bom. Essa resposta de Jesus foi capciosa, né? Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Nossa, que pancada na moleira. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Ela aceitou a humilhação que ele mandou. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da boca dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, bendita mulher, querida mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então aqui, amados, quando nós oferecemos vinagre para o Senhor, com as nossas más atitudes, com as nossas durezas de coração, com a nossa incredulidade, com a nossa dúvida, enfim, com as nossas atitudes que não são boas, nós magoamos o Senhor, nós ofendemos o Senhor. Ele estava na cruz, as pessoas diziam assim: ah, você não é um filho de Deus? Desce daí, salva-te a ti mesmo e salva nós também, os ladrões, né? Zombavam, as pessoas zombavam, batiam, chicoteavam, e pegaram uma lança, abriram o lado de Jesus Cristo, foi só sofrimento. Então essas coisas são ofensivas, mas esta mulher que nem era da igreja, que nem pertencia ao povo de Deus, né? Que nem estudou a Bíblia, nem teve anos e anos sendo ensinada, mas ela tinha um coração para Deus. Esse negócio do coração é muito importante. Ela tinha um coração voltado para o Senhor, né? Então aí ela fala, aí o Senhor fala assim, numa linguagem simples para a gente entender, Jesus falou assim para ela: olha, de fato, eu trouxe do meu reino muito alimento, trouxe muita coisa boa, né? Mas acontece que esses alimentos, esses tesouros que eu trouxe lá da vida eterna, lá junto do meu Pai, são para os meus filhos, não é para você. E ele acabou ofendendo ela, porque ele falou assim: não é para os cachorrinhos, é para os meus filhos. Você nem é membro da igreja, você nem se batizou ainda, mas vai se batizar agora. Eu nem te conheço, você nunca estudou a Bíblia,
Eu trouxe para os meus e não para você. Ela dá a resposta que comove o coração de Jesus, que quebra o coração de Jesus e que faz com que ele fique emocionado e agradecido. Ele fica abençoado com essa palavra. Ela fala assim: sim, Senhor, né? Eu sei que você trouxe para os teus e eu não sou das tuas. Mas os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa dos seus donos comem as migalhas. E se o Senhor me oferecer só uma migalha do teu poder, eu tenho certeza que vai bastar para curar minha filha. E o Senhor fica encantado, impressionado, e ele fala assim. Então ele respondendo disse, tarará. Então lhe disse Jesus: ó mulher, querida mamãe, querida senhora, preciosa serva, preciosa mulher amada, faça-se contigo como queres, porque grande é a tua fé. Ah, esse texto é maravilhoso. E desde aquele momento, a atitude de fé é maravilhosa. Mamãe com fé é outro departamento. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, curada, liberta, transformada, abençoada, livre. Os milagres de Deus são verdadeiros. A sacola do Senhor, os armazéns do Senhor nosso Deus estão lotados. Mas para você ir lá pegar, para nós irmos lá pegar, temos que esticar o braço da fé, de que crê, de que ama Ele. Eu estava pensando assim nesse texto ainda, né? Se você está numa grande crise financeira e precisa de dinheiro e vai na igreja só porque precisa de dinheiro, ainda assim Deus vai te abençoar. Ainda assim. Porque quem busca o Senhor e é fiel ao Senhor, Deus repreende o devorador. Logo, a tua vida vai melhorar. Mas se você vai buscar ao Senhor por qualquer coisa, quer um casamento, cura de um filho, precisa de dinheiro, tudo isso Ele vai te atender porque Ele é bom. O Senhor é bom. Mas se você vai com o coração e fala assim: Senhor, quantos anos eu queria te conhecer, quantos anos eu te procurei sem saber, eu estou muito feliz, o Senhor é maravilhoso, eu quero ser igual ao Senhor, eu quero isso para mim, eu quero esse ensino, eu quero esta igreja, eu quero essa Bíblia, eu quero esse Espírito Santo para mim. Então veja bem que faz uma diferença. De qualquer maneira que você vá ao Senhor, Ele vai te atender porque Ele é bom. Mas se você vai com o coração derretido e fala: Senhor, eu sei que o pão com presunto, queijo, maionese, o Senhor não trouxe para mim, o Senhor trouxe para os seus filhos. Mas por favor, se cair uma única migalha desse sanduíche, será suficiente para curar minha filha. Isso deixou Jesus muito alegre. Ele viu fé no coração dessa mulher. Aí eu estava explicando para uma pessoa, vamos dar uma caminhada nesse assunto de fé e de virtudes, né? Eu estava falando para uma pessoa que Deus não nos abençoa pelas nossas virtudes, sempre é pela virtude dEle, coração bondoso dEle, o amor profundo dEle que se derrama em nós. Deus não viu nada maravilhoso na nossa vida que dissesse assim: eu preciso muito da Dilza. Misericórdia, precisa de mim nada. Eu é que preciso dele. Então, eu estava explicando para uma pessoa que a libertação de uma pessoa depende do coração. Não, depende da bondade de Deus. É sempre a bondade de Deus em vigor. É sempre a bondade de Deus que vai trazer o livramento. Ela me questionou: ora, se é a bondade de Deus, por que eu não tenho aquilo que eu estou procurando? Por que a minha vida não se libertou ainda?
Aí eu respondo para você, Deus me falou claramente nesse texto. Ainda que seja por iniciativa da bondade de Deus, essa bondade de Deus precisa achar uma terra fértil, uma terra boa. Se o teu coração for uma terra boa, ele entrará e vai sentar à mesa com você, e vocês vão comer, desfrutar, crescer e avançar. Mas às vezes o coração é uma porta fechada. Ainda que de Deus seja sempre a bondade, né? Tudo que dá certo é pela bondade dele e não os nossos merecimentos, mas ele espera encontrar um coração favorecido para a fé funcionar. Aí nós lembramos também, além dessa passagem linda dessa mulher que falou para ele, Senhor, eu não mereço, tal, né? Nem faço parte dos teus planos, dos teus projetos, mas aquilo que cai da mesa, né? Os farelos que caem, já me bastam, porque do Senhor tudo é tão perfeito, do Senhor tudo é tão poderoso, do Senhor tudo é tão extraordinário, que se cair um farelinho, já me basta. Você sabe que eu fico encantada com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus. Deus tem me dado tantos farelinhos, que aliás eu acho que não é farelinho, acho que é pão inteiro, né? Mas o próprio farelinho que você assim tritura no dente é tão saboroso. O pouco de Deus é muito para a nossa vida. Muito, muito, muito. É abundante. E aí, esse Jesus ficou, nosso Jesus querido, ficou impressionado com essa mulher. Então, veja bem, também tem aquela parábola do semeador, lembra? A semente caiu no pedregulho, o sol esquentou, a pedra esquentou, a semente morreu. A semente caiu no caminho, veio um passarinho e comeu a semente. Passarinhos sempre são demônios, né, nesse sentido. Aí a semente caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e abafaram, não entrou mais água, nem sol, nem luz, e a semente morreu, né? Mas a semente que caiu na terra fofa, adubada, preparada, terra fértil, aí ela cresceu e ela multiplicou, era só um grãozinho insignificante de mostarda, é um grãozinho bem insignificante, mas quando ela brota, quando ela está em terra boa, ela faz uma árvore frondosa que os passarinhos fazem ninho lá. Não é maravilhoso? Então veja bem, amados, tem a ver com a bondade de Deus, sem dúvida, e tem a ver com a terra do seu coração. Se o seu coração é pedregoso, ainda há esperança, tira essas pedras e joga fora. Se o seu coração está cheio de espinho, ainda há esperança, tira os espinhos e joga fora. Se o seu coração é uma terra dura, que todo mundo passa lá, cavoca ele, afofa essa terra, porque a semente vai produzir muito. E Deus quer que nós tenhamos uma produtividade da semente da fé. Então, amadas, o vinagre que deram como zombaria para o Senhor, produziu nele uma atitude de ofensa, de tristeza, porque ele era humano também. Ele era divino e era humano. Mas este elogio desta mulher, que falou assim, Senhor, eu sei que o que o Senhor trouxe não é para mim. Eu sei que o que você tem é muito bom. Eu sei que eu não mereço. Mas, Senhor, uma fagulha, uma migalha, um grãozinho que cair da mesa, os cachorrinhos como eu, podemos comer e nos fartar. Então Jesus ficou tão contente. Ó mulher, eu estou impressionado com a sua fé. Então veja bem, amados, quando a pessoa fala, mas se é pela bondade de Deus e não pelos meus méritos, por que eu não ganho, né? Mas a bondade de Deus se mistura com um coração cheio de fé, com um coração adubado, não pedregoso, adubado, né? Ainda que a gente chegue para Deus,
por mais adubado que esteja, vai ter muita pedra e ele vai ficar muitos anos limpando, mas de qualquer maneira o que vai encantar o Senhor, o que vai valer é termos um coração voltado para as coisas do Senhor, um coração voltado para Deus, né? E essa mãe tão apaixonada por essa filha, toda mãe é, né? E tão quebrada, né? Na verdade, quem chega para Deus quebrantado, Deus não rejeita. O coração sincero, quebrantado, Deus não rejeita, né? E esta mãe consegue convencer, não é que ela convence, a palavra tão simples dela, que fala, Senhor, eu sei que a sua comida não é para mim, eu sei que eu não tenho feito as coisas direita, eu sei que eu não tenho merecimento, eu sei que eu não tenho virtudes adequadas para o teu reino, mas por favor, Senhor, deixa cair migalhas do teu amor e minha filha será curada. E verdadeiramente esta criança foi curada, né? Aí a palavra de Deus diz assim, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Eu queria tanto ouvir isso. Se eu ouvisse de Jesus, eu ficaria tão alegradinha, né? Mas mesmo que eu não tenha fé grande, eu tenho um Deus grande, né? Ele disse, Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo e com a tua menina como queres. E desde aquele momento, não foi para a semana que vem, nem para o ano que vem, sua filha ficou completamente liberta, curada e restaurada. Não é maravilhoso, amados? Eu, quando oro pelas pessoas para serem salvas ou serem curadas, eu sei o Deus que eu tenho, eu confio. E eu tenho visto maravilhas do Senhor. Falando assim de farelo que cai, não tem nada a ver, mas só para ilustrar, esse cachorro do meu filho chama-se Sully, né? Ele é um cachorro achado na rua, tipo cachorro assim de policial, aquele pastor alemão, tipo aquilo, né? E, meu Deus, ele tem uma fome lascada, o que cai da mesa. Eu tô fazendo comida na cozinha, só eu sozinha lá cozinhando, ele fica lambendo o chão na esperança que caia uma fagulha, né? Que ele tem uma fome desenfreada, né? Mas levamos o médico ontem, ele já está sobre controle dessa coisa toda, né? E ele é bonzinho, tomou soro, tomou injeção, mediu febre. Ele não, nem se mexe, é tão bom, né? Quando a pessoa tem, quando o ser que precisa tem docilidade, tem submissão para Deus trabalhar. Isso é maravilhoso. Então, amadinhas, vamos orar. Eu orei muito, amadas, paralisando o efeito do carnaval, que é sempre uma tragédia, né? Muita morte, muito drama, mas eu soube que houve um trabalho, eu vi vários trabalhos pela WhatsApp, da igreja da Djanira, da igreja da Cristiane, da igreja da Solange, todo mundo trabalhando nesse carnaval, se retirando, tendo estudos, tal. Vários casos eu vi, né? E eu vi também a funcionária do meu filho, a Sueli, me deixou muito alegrada, né? Porque eu oro por ela todo dia. Ela foi assistir uma conferência lá em Alphaville, na igreja Lagoinha, e ela ficou impactadíssima com a palavra que ela ouviu. E eu tenho orado por ela, para ela aceitar Jesus. E ela já está aceitando. Que maravilha. Tenho orado também pela Anne, sobrinha do Arthur. Tenho orado pelo Beto, nosso funcionário. Tenho orado pela Zil, funcionária de um morador aqui do prédio. Tenho orado pela Manu e pela Irit e pela Mara. E eu sei que Deus está fazendo, porque essas migalhas vão cair e essas senhoras, essas pessoas vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém, queridas? Que a gente tenha como alvo saber do que vem de Deus. Não precisa vir assim de tonelada, não precisa vir assim de cascata. As migalhas e as gotas do amor de Deus são mais do que suficiente para as nossas vidas, certo, amadinhas? Vamos orar ao Senhor? Obrigada a Deus, porque a tua palavra é tão linda, o teu amor é tão tremendo.
nós nos colocamos diante de Ti e agradecemos, porque o Senhor tem dado para nós não só migalhas, mas grandes pedaços de sanduíche o Senhor tem nos dado, do Teu grande amor. E nessa tarde, né, queremos colocar nas Tuas mãos as pessoas que temos orado para virem a Jesus. Colocamos nas Tuas mãos os encarcerados, os enfermos, os órfãos, as viúvas, os que estão enlutados, os refugiados, que são resultado de guerra. Ó Deus, vem sobre todo esse grupo, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a nossa live e todos aqueles que vão nos ouvir agora ou em qualquer outra data da vida. Que essas pessoas que ouvirem essa palavra sejam impactadas, transformadas, convertidas, curadas, libertas e abençoadas. Nós te suplicamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém? Estaremos aqui, se Deus quiser e Ele há de querer, na próxima quarta-feira, né? Hoje é segunda, primeiro dia depois do carnaval, mas na próxima quarta-feira estaremos aqui, se Deus quiser. E que Deus console. Nós estávamos orando por uma amadinha querida, e ela faleceu, mas eu creio que Deus colocou no seu repouso, creio com certeza que ela repousou, estava já velhinha, e eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, que é só maravilha, é só bênção, né? É só coisa boa. E tenho pedido, Senhor, às vezes aparece no WhatsApp, se você chegasse perto de Jesus agora, o que você falaria? Primeiro, eu pediria perdão pelas minhas falhas, a gente sempre tem muita falha. E segundo, eu pediria sabedoria para viver uma vida que agrade Ele, né? Uma vida que agrade ao Senhor. Certo, amadinhas? A paz do Senhor Jesus e até quarta-feira, se Deus quiser, e Ele vai querer. Tchau, tchau!